Olá, tudo bem? Você que é Oi, tudo bem? biomagnetista e nos acompanha, a gente vai conversar agora com a contadora Jéssica Rubira Fragali. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem com você? Tudo ótimo. A Jéssica, ela tem já uma história com a Abrabil e eu vou iniciar perguntando para ela como foi que começou esse teu relacionamento com a Abrabil. Tu presta essa assessoria, essa assistência, tu é a contadora da Abrabil, né? E me parece que tu teve um Isso. papel muito importante ali na fundação, no início, na legalização da associação. Conta pra gente. Exato, eu estou com a Abrabil desde a fundação, então a parte de toda a legalização, criação do CNPJ, de toda a legalização foi feita aqui pela gente, do nosso escritório. Então, desde quando ela era uma sementinha, a Abrabil, a gente está junto até hoje, né? Então, começou ali com alguns associados e desde então a gente está prestando assessoria para a Abrabil. Jéssica, o objetivo dessa nossa conversa aqui é trazer para os terapeutas essas respostas sobre como se legalizar, né? É possível viver de consultório? Então, eu já começo te perguntando, quem está se formando terapeuta ou quem está nessa formação terapêutica, né, dentro do biomagnetismo ou outra terapia, como é que ele faz para se legalizar? Por exemplo, eu começo pequena, eu quero ter uma sala para começar a atender. Como é que eu faço para estar dentro da lei? É possível? Sim, é possível você viver de consultório, porém tem alguns passos, né, que a gente tem que seguir pela legislação, e eu sempre aconselho a gente começar já da maneira correta, para no futuro a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Então, existem duas formas hoje da legalização, que é a forma de você atuar como autônomo, né? Que você não precisa ter um CNPJ, você pode estar autônomo como autônomo, e também existe a forma de você estar se legalizando como pessoa jurídica, criar um CNPJ. As duas formas que a pessoa optar, ela vai estar trabalhando de forma totalmente legal. E eu sempre aconselho, assim, no início, a pessoa começar como uma pessoa física mesmo, né? Tem alguns trâmites também para se legalizar dentro, né, de ser uma pessoa física trabalhando como autônomo, mas a gente tem ali uma despesa menor, né? Então, quando está iniciando, é mais interessante, mais viável financeiramente falando, né? Eu preciso, de qualquer forma, do auxílio e da assistência de um contador, né? De um Isso, profissional dessa área. quando você é pessoa física, não, você não é obrigado, então não tem nada que te obrigue a ter um contador. Caso você tenha acesso à informação e queira seguir de uma forma sem estar com uma assessoria, você consegue. Agora, a partir do momento que você é uma pessoa jurídica, você necessariamente precisa ter um contador para poder estar assinando, né, as questões da empresa. Mas a gente sempre Tá. aconselha pelo menos uma consulta na pessoa física, né? Porque geralmente a pessoa está se localizando, né? Entendendo melhor sobre as formas dela fazer, né? Exatamente. Hoje, se eu fosse começar, por exemplo, como pessoa física, eu não saberia nem por onde começar. Começaria com uma consulta contigo, né? Exato, exato. Então, assim, eu sempre aconselho fazer uma consulta nesse primeiro passo, porque aí a gente vai analisar a questão do endereço, porque independente de você ser uma pessoa física ou jurídica e ter um consultório, tem a questão do alvará quanto à prefeitura. Então, analisar essa questão da prefeitura liberar a sua atividade no endereço em que você pensou em alugar um espaço, né? Então, tem todo esse procedimento que eu sempre aconselho estar procurando um profissional, porque essas informações, às vezes, na internet, acaba ficando um pouco desencontrada, né? E a gente acaba ficando meio perdido por onde seguir. Então, até os associados da Abrabil têm essa possibilidade de estar tendo uma consulta gratuita para iniciar nesse segmento, né? Para já começar de uma maneira correta, qual seria o mais viável para eles. Que maravilha, né? E o que que essa Sim. pessoa física paga, precisa pagar todo mês? Dá para a gente ter uma ideia? Dada, assim, eu vou falar um pouquinho sobre percentuais, às vezes vai ficar um pouquinho chato, mas é a única forma ali para a gente entender. Quando você é Claro. pessoa física, você precisa pagar o ISS, que ele é um imposto sobre os serviços. Então, como é um prestador de serviço, você paga um ISS e o
percentual dele varia de cada prefeitura, entre 2% a 5%. Então, depende da localidade de cada pessoa, vai ficar entre 2% a 5% sobre o valor de faturamento que o consultório vai ter, né? Também tem que pagar o INSS. O INSS é da pessoa, do próprio terapeuta, né, que ele vai fazer a contribuição por INSS, depois, caso ele precisar de um afastamento, uma licença maternidade, e também para aposentadoria, é com essa contribuição que ele está amparado, e aí o valor é de 20% sobre o faturamento, e é mensal também, e também, dependendo do valor que ele vai ter no mês, ele também tem que pagar o imposto de renda. Mas aí é variável, porque tem um teto mínimo do imposto de renda hoje. Então, só se ele exceder o faturamento de 1.900, ele vai estar pagando aí, começa com 15%, com 7%, Uhum, perdão, e vai subindo conforme aumenta o faturamento, né? E claro. também, além de tudo isso, ele precisa fazer um controle desses valores que ele tem de faturamento num sisteminha da Receita Federal, que é através desse sisteminha que você consegue gerar a guia de imposto de renda, né? Mensal, para depois lá no próximo ano fazer a declaração anual. Aí Claro. também a gente com a Abrabil está disponibilizando um manualzinho de como o terapeuta vai estar fazendo, tem um passo a passo ali, para ele poder conseguir fazer isso, porque ele consegue fazer sozinho, mas aí tem um passo a passo para ele poder seguir. Mas é bem tranquilo. É, Assusta às vezes falando, mas é tranquilo. exato, o terapeuta precisa ser um pouco empreendedor também, né? E lidar com Tem, as burocracias, infelizmente. faz parte. Não tem Que, como. que bom que a gente tem a Abrabil para dar esse suporte, e justamente é Exato. esse o papel da Abrabil, né? Trazer incentivar e trazer o terapeuta para essa legalidade, que é muito importante para a categoria toda, né? Uma profissão que ainda não é reconhecida, a gente está trabalhando para o reconhecimento da Uhum. profissão de terapeuta, trabalhando para incluir as técnicas, as terapias integrativas e complementares magnéticas lá nas PICs, nas práticas integrativas que já são hoje oferecidas pelo SUS. Então, cada um de nós tem que fazer, é fundamental que faça esse papel de trabalhar do jeito certo, né? Então, a gente já viu Sim. aí que dá para entrar como pessoa física e também dá para abrir um CNPJ. E a dúvida, pode ser MEI ou não? Tem que ser uma microempresa? E, infelizmente, o terapeuta ele não pode ser MEI. Eu falo isso com muita dor, porque eu entendo a dificuldade do empreendedor, principalmente no início. Eu já passei por essa fase também, e eu sei que não é fácil, mas infelizmente a nossa legislação atual não permite que o terapeuta ele seja MEI. Não existe uma atividade ali que se encaixe, porque o MEI ele é mais para atividades é, que não sejam, quando você é profissionais, liberais, ele não é liberado para esse tipo de atividade. Então, infelizmente, caso a pessoa queira se legalizar como pessoa jurídica, ela tem que partir para um ME. E aí, o ME ele já tem um custo mais alto de manutenção, né? Então, para você se tornar um ME, você tem que obrigatoriamente pagar um contador mensal. Então, já teria aí uma despesa mensal, né, com os honorários contábeis. Também tem a questão dos impostos, que a atividade de terapeuta no Simples Nacional, que é o regime mais conhecido, né, que a gente ouve mais falar, ele começa com 15,5%, fora o INSS, que eu também falei lá do profissional liberal. Então, você tem que pagar esses 15,5% mensal sobre todo o seu faturamento, mais também os honorários contábeis. E aí eu falo aqui no escritório que para você tomar essa decisão de partir para uma ME, você tem que ter pelo menos um faturamento aí de uns 15 mil reais no mínimo, para você conseguir estar arcando mais tranquilo com essas obrigações, porque senão acaba ficando muito apertado e o custo some, né? O custo não, o lucro, você acaba não vendo o lucro, né? Porque fica muitas despesas para estar arcando. Acaba sendo um desestímulo, né? Isso. Dentro do trabalho.
como é uma atividade que ela é mais sensível, que tem bastante detalhes, né, assim, para você se legalizar, tanto como pessoa física quanto jurídica, eu sempre aconselho a estar fazendo a consulta, porque ali a gente consegue simular e mostrar em reais mesmo quanto que você pagaria sendo pessoa jurídica, quanto você pagaria sendo autônomo, e até fazer um plano de ação, porque eu falo, porque compensa começar com pessoa física, olhando os percentuais assusta um pouco, mas ainda acaba sendo um pouco mais vantajoso, e fazer um plano de ação para estar mudando isso com o passar do tempo na atividade, né? E aí ficar mais tranquilo, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero ser pessoa jurídica, e com o tempo ela acaba não conseguindo arcar com isso e acaba tendo que fechar o CNPJ, muitos acabam fechando com dívidas, então eu sempre falo de ter essa orientação para não se perder depois. Tá. Deixa eu ver se eu entendi a diferença de custos mensais. Como pessoa física, eu vou pagar ali o ISS, o INSS e o imposto de renda se o faturamento mensal for superior a 1.900. Esses Exato, aqui são valores que vão variar de acordo com o que eu vou faturar, de acordo com exato, os recibos que eu emiti. isso Então, mesmo. teoricamente, aqui eu sei o que eu vou ganhar e o que eu vou gastar dentro do que eu vou ganhar, Aham. né? E se No você consegue, CNPJ, desculpa te atrapalhar, mas pegar o não, gancho, incluir isso até no seu custo, no valor que você cobra a consulta, tá colocando. Hoje a gente disponibiliza várias planilhas que você consegue tá colocando, por exemplo, se eu cobro um valor de consulta, quanto eu vou ter de despesa e quanto vai sobrar para mim? Então, você consegue estar, às vezes, incluindo, que é o que a gente aconselha, esses impostos, né, dentro do valor da consulta para você ter, conseguir ver a sua margem de lucro, né? claro. E no CNPJ, além desses, tu falou ali de 15,5% sobre o faturamento, ainda tem os honorários Isso. contábeis, né? E Então, quer mais o dizer, INSS também, de 11%, pelo menos, sobre o salário. esse aqui leva uns 40% quase do que se fatura. Leva, leva, leva com Esse aqui certeza, é bem assim, do grande. seu faturamento. Infelizmente, é bem alto o custo que você tem na jurídica. Então, tem que ter, igual eu falo, pelo menos uns 15 mil para você conseguir estar ali, assim, não é tanto, mas ainda já dá para pensar na legalização O como primeiro jurídico. passo realmente o mais fácil é a pessoa É a física, pessoa né? física, sim. E quais são os riscos, Jéssica, de eu começar um consultório e não me legalizei? O que pode acontecer juridicamente comigo? Você pode ser pego, né, na malha fina da Receita Federal, e quando isso acontece, eles vão solicitar documentações para vocês para analisar quanto de faturamento que vocês teve, e a partir dali eles fazem uma estimativa e fazem você pagar o imposto desde quando você estava ilegal na atividade, fora a multa por você, que eles sempre entendem quando a pessoa está na ilegalidade, que você agiu de má fé. Então, sobre o valor que você tem que pagar de imposto, tem mais 100% sobre o valor, então ele dobra de multa porque você entende que você agiu de má fé. Então, e é retroativo, eles sempre conseguem pegar os últimos 5 anos. Então, você Não teria tem esses jeito. 5 anos de Vamos para fazer uma pagar. consulta com a Jéssica ali, vamos procurar a Bruna na Abrabil, vamos consultar com a Sim, Jéssica para legalizar esse consultório aí, para não ter perigo, gente. sim, Que porque assim, risco. às vezes a pessoa com a falta de acesso à informação acaba deixando, vai levando, né? E depois, na hora que chega nessa fase de cair na malha, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Exato. Às vezes o advogado até tenta, né, entrar com alguma ação, mas assim, é você Travou um protelar pouquinho, e não sei se é a postergando minha o pagamento. internet. Você Ou vai postergando, mas não vai evitar de pagar esse imposto, porque se você não paga na jurídica e falar, eu vou fechar a empresa, vai para o seu CPF, mas o governo vai querer receber sim, não tem jeito. não tem Tá. jeito. Jéssica, para quem está nos assistindo agora e quer entrar em contato contigo, como é que faz? A gente busca a Abrabil, tem um contato direto contigo para fazer essa consulta? Como funciona? Pode estar buscando a Brabil, tá? Que aí eles direcionam para mim, a gente faz um agendamento
para poder estar fazendo essa consulta, porque os associados da Abrabil, eles vão estar tendo essa consulta de maneira gratuita, aí a gente consegue estar fazendo toda essa análise para eles, né, do que seria melhor, também essa questão do local que eu falei lá do Alvará, para a gente conseguir estar vendo se é um local que você consegue estar fazendo atendimento, consegue se legalizar também. Essa questão do alvará é, deve ter alguma exigência da prefeitura com relação ao ambiente, a Exato. plano de incêndio, esse tipo de Uhum. coisa. Precisa, é nessa linha que tu fala? Exato, porque pelo endereço a prefeitura já consegue analisar, a gente sempre faz uma consulta prévia e ele já consegue analisar se aquele ambiente ele está adequado pelas exigências da prefeitura. Não dá para se abrir muito aqui, porque cada prefeitura vai ter um tipo de exigência, né? Então é muito particular de cada prefeitura, porque cada uma trabalha da sua maneira. Mas aí eles analisam ali, a gente consegue fazer essa consulta prévia antes mesmo da pessoa fazer uma alocação do espaço. Então, eu sempre falo, né, aqui para os meus clientes, vai mudar de endereço, vamos analisar primeiro se existe a possibilidade, porque Claro. ali a gente já consegue fazer, porque alguns exigem obra, né, dependendo. Então, a gente sempre analisa isso antes, né, para Tu você estar num consegue fazer local que você isso investe, já pode ficar. Aham, tu consegue fazer isso à distância, tu está falando agora de Marialva, no Paraná, Maria, né? Tu isso. consegue dar essa assistência em qualquer parte do Brasil. Sim, hoje a gente atende aqui no escritório todos os estados, no Brasil todo, e de forma online a gente consegue estar fazendo esse direcionamento nas prefeituras, na Receita e tudo para a pessoa estar legalizada. A gente consegue trabalhar de forma online. Tá certo. Mais alguma colocação, Jéssica, alguma coisa que eu não te perguntei, que tu acha muito importante falar para a gente encerrar esse bate-papo aqui sobre viver de consultório? Eu gosto sempre de pontuar que não faça na dúvida, sempre que você for começar, procure algum profissional. É, às vezes não consegue me procurar, mas qualquer profissional de confiança, porque você vai sempre achar vários tipos de informações jogadas na internet, que nem tudo ali é o que de fato acontece, porque hoje já tem 10 anos que eu trabalho com isso, eu já vi muita coisa acontecer que as pessoas às vezes fazem por falta de informação mesmo, e depois acabam tendo que pagar uma conta muito alta, porque eu falo que a conta ela sempre chega. Às vezes a gente acha, ah, não, passou um ano, mas a conta chega, e depois fica muito caro. Então, sempre procurar informação e não fazer na dúvida, porque aí você está respaldado de que você está fazendo a coisa certa, né? Claro, daqui a pouco são multas que vão acabar inviabilizando ainda o teu negócio por mais alguns longos anos, né? Pagando Sim, dívidas aí para poder se legalizar depois. e eu sempre falo que essas contas chegam no momento mais inoportuno, né? Parece É, que. E aí acaba, às vezes, né, inviabilizando. Eu já vi muitas empresas terem que fechar por isso. Então é muito triste a gente ver isso acontecer e, às vezes, por falta de informação mesmo, da pessoa ela não saber exatamente o que ela tem que proceder e achar que está fazendo da maneira correta. claro, claro. Tá certo. Muitíssimo obrigada, Jéssica Rubira Fragali, Eu por que esse agradeço. tempo, pelo conhecimento que tu divide aqui com a gente. E a Abrabil, então, traz esse suporte para todos os associados e para quem não é associado, olha aí o momento de se associar para poder ter acesso também a essas informações. Tem essa consulta aí com a Jéssica, que vai trazer tirar todas essas dúvidas para quem quer começar, para quem quer se legalizar. Mesmo para aquele que já está trabalhando, está correndo um risco, né, de ser pego, um risco de ser fiscalizado e sofrer aí as consequências dessa ilegalidade. E é muito importante para nós, terapeutas, para todos os terapeutas que estão nesse caminho de legalização, de reconhecimento, estarmos trabalhando da maneira certa, né? E a Abrabil traz todo esse suporte junto com a Jéssica. Muito obrigada mais uma vez, Jéssica, pelo teu carinho, pela tua atenção. E ficamos por aqui. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. Entra em contato com a Abrabil pelos canais, pelas redes sociais, pelo telefone. Vai ficar tudo descrito aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo bate-papo, até o próximo vídeo, onde a gente vai trazer mais informações sobre viver de consultório. Tchau, tchau. Tchau.